de agora, no Ministério Orais Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia, com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Vem me transforma em um novo ser, misericórdia. Oração da Misericórdia. Me perdoa por tantos pecados. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus por mais essa rica oportunidade, por mais esse dia, pela minha vida, pela sua vida, porque em tudo dai graças. Dias difíceis, dias fáceis, nós temos que dar graças a Deus. Ser grato a Deus. Ah, pastora, mas como que eu vou dar graças a Deus por um dia difícil? Porque quando a palavra nós falamos em desgraça, quer dizer sem a graça de Deus. Então, a graça de Deus é de graça. Nós temos que buscar a presença de Deus. E normalmente, quando passamos por fases alegres, é que está tudo certo na nossa vida, nós não buscamos a Deus. E quando está muito difícil, nós também é difícil buscar a Deus. Então nós temos que ter depósito de oração. Mas daí naqueles dias, muitas vezes, nós estamos morno. Nós não estamos quente, não estamos frio, não estamos morno. E a palavra diz que aqueles que estão mornos, o Senhor está para vomitar da sua boca. Então nos dias, se eu estou buscando a Deus sempre, orai sem cessar. Já nós vamos chegar lá. Se eu estou buscando a Deus sempre, no dia da calamidade, no dia difícil, eu não tenho muitas vezes força de clamar. Mas eu tenho aquele depósito, é a mesma coisa que muitas vezes quando eu vou colocando um dinheirinho lá na conta, se eu ganhar R$1.000, eu não posso gastar 1.200, 1.100, eu tenho que gastar menos de 1.000. Eu tenho que deixar um pouquinho, tenho que deixar uma reserva. Porque nós oramos, nem todos os dias nós vamos gastar, nós vamos exercitar nossa fé e você vai depositando diante de Deus. Você vai fazendo bem. Porque nem sempre é só orar, nós temos que oração, orar e agir. Dar um abraço numa pessoa, mandar uma mensagem para uma pessoa, contribuir com algo. Eu já observei muitas vezes, amada igreja, quando vem alguém na tua casa e você tem, quando alguém vem pedir, graças a Deus, aqui onde eu moro, não passa ninguém pedindo nada. Financeiramente, uma comida, um alimento, graças a Deus. Porque no interior já é diferente, no interior as pessoas colhem, as pessoas plantam, né? Quem quer trabalhar, tem um pouquinho de terra vai plantar, vai colher. Mas se passar aí na sua casa, dá alguma coisa. Mas não dá aquele pão seco que você não gostaria de um dia ganhar. Dá o melhor, porque Deus tem o melhor para mim e para você. E a palavra está dizendo, quando eu dou, quando eu tenho até pouco, quando eu divido, o Senhor me retribui, porque Ele não se deixa vencer em generosidade. Não seja como aqueles dos 10 leprosos que um voltou para agradecer.
Eu tenho observado muito que as pessoas, às vezes, elas querem a bênção, você ajuda para orar, não precisa, mas volta para agradecer, em primeiro lugar, a Deus, mas seja grato à pessoa, você ouviu o conselho, você foi abençoado, volta e agradece, não custa. Manda uma mensagem se você está longe. Se você está longe, manda uma mensagem. Eu recebi um trabalho, eu recebi uma porta de trabalho, aquele processo na aposentadoria estava difícil, o meu benefício, o juiz assinou, de repente aconteceu. Conta, porque isso acrescenta também a fé daquele que está orando por você, daquele que está apresentando a tua causa. Eu orei, Deus ouviu a oração, agora eu estou bem. E eu não vou mais pedir. Depois, quando as coisas estão difíceis, você volta. Porque muitas vezes as pessoas recebem uma bênção financeira. Vou falar de finanças agora porque a maioria se foca nisso. Recebe uma bênção financeira e não tem sabedoria para administrar, ela vai botar fora. E muitas vezes nós, quando o Senhor cuida de nós, Ele atrasa muito, porque Ele está trabalhando no nosso interior. Ele está trabalhando no nosso interior, moldando o nosso caráter, nos ensinando a passar o estreito para quando eu tenho não botar fora, não esbanjar, para mim cuidar. Então, quando nós ensinamos, como o pastor Luciano falou nessa noite, se você não assistir, não escutou o áudio, vai lá escutar. Nós estamos aqui ensinando você a você prosperar, a você se cuidar, a você ter equilíbrio. E nós também, através pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, os testemunhos acrescentam muito a nossa fé. Lá em Tessalonicenses 5:12 diz assim: rogo-vos, irmãos, que vos reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestram. Demonstrar, ensinar. Preservem. Vai ter o dia que ninguém vai te ensinar, mas não vai buscar ensinamento nos lugares errados. Vai buscar ensinamento onde tem palavra de Deus, que pela palavra, não sei se você já observou, que eu não faço aqui uma oração sem a palavra. Gosto de, no meio da oração, citar versículos bíblicos, porque tem poder, a palavra tem poder. A minha palavra não tem poder, mas a palavra de Deus passando pela minha boca tem poder. E que os tais em grande estima e amor por causa da obra, tende paz entre vós. Rogo-vos também, irmãos, que a demonstrais os desordeiros, consolai-os de pouco ânimo, sustentai os fracos e seja paciente para com todos. Consolai-os de pouco ânimo. Se você já está, escute só, se você está desanimado e eu venho aqui com uma palavra para você de desânimo, não vai dar certo, não vai conseguir. Não, mas nessa situação em tudo posso, naquele que me fortalece, o Senhor vai me fortalecer, eu vou conseguir, eu vou me levantar, eu vou me animar, porque é o Senhor que restaura as minhas forças, é o Senhor que me consola. Vede que ninguém dê a outro mal por mal. Não dê o mal para alguém, porque você vai receber o mal de outra pessoa, talvez não dessa pessoa que você está dando mal. Mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Se não pode fazer o bem, mas não faça o mal. Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre, diz aqui. Regozijar é alegrar. Orai sem cessar.
Orai sem cessar. Pastora, mas eu não posso. Mas ora com a sua vida. Ora no trânsito. Ora no banheiro. Ora na sua casa. Ora. Não quer dizer que você vai orar de joelho. Você vai orar pedindo a Deus, agradecendo a Deus. Ah, mas eu tenho que esperar nesse lugar. Agradeça a Deus, que você já está na fila de espera, na fila da bênção. Mas se você começa a murmurar, de repente vai acontecer alguma coisa que tu vai lá para o final da fila. Já aconteceu isso comigo, eu tenho experiência com o pastor, nós temos contando as experiências que nós temos com Deus, para que você venha receber no tempo certo a sua bênção. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que nós damos graça em tudo. Eu não tenho o que eu queria, mas eu tenho o que eu preciso. E isso o Senhor já tem sido bom comigo. Não extingai o espírito, não desprezei as profecias. Examinai tudo, retém o bem, abstendo-se de toda aparência do mal. Se esconde da aparência do mal, não deixe o mal entrar. Mas as pessoas abrem portas, não digo nem janela, portas, para o mal entrar. Através das redes sociais, tudo pode. Entra, escuta, vê. Está atraindo desgraça para a sua vida, porque a graça não está entrando mal. Notícias de sangue, notícias de morte, notícias de desavenças. Eu vejo muitas vezes que a maior perseguição, na verdade, não é às vezes do povo ímpio, é do povo cristão. Aconteceu uma coisa com um missionário, com um pastor, com uma pessoa lá, aí a pessoa bota na mídia. Aquele que já não tinha fé, ele vai, e a palavra diz, cuidado, você que está de pé, cuidado para você não cair. Tampe a nudez do seu irmão. Não mostre aquilo como se aquilo fosse a coisa mais linda do mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Ajude, não é que tu vai esconder, não é que você vai defender, mas não precisa mostrar. Porque isso é o mal e vai trazer coisas ruins para você. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e tudo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fiel e o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Ore por mim, ore pela igreja, ore pelas pessoas, ore. A palavra está dizendo aqui, orai uns pelos outros. Mas também tem aqueles que é o 6 horas. Mas eu não quero mudança, eu não tomo atitude, porque não adianta você orar se você não toma atitude. Você ora e você tem que se levantar e tomar atitude. Se você tomar atitude, Deus está contigo. E não adianta você tomar atitude sem oração, sem Deus dizer o quê? Então você tem que andar junto, tem que andar sincronizado. Quando você tem um aparelho de celular, você vai fazer uma configuração ali dos contatos. Se você comprou um aparelho novo, o que diz? Sincronizar os contatos, colocar tudo em ordem. Aí você bota o quê? Tá tudo sincronizado, tá tudo, tá, o que tá num tá no outro. Então tem que ter equilíbrio, tem que andar junto. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, examinai tudo e retei o que é bem, o que é bom. Não despreze as profecias. Mas tu não vai receber, por exemplo, vem uma pessoa lá que dá uma profecia de desgraça. Você repreende, você diz, Senhor, eu vou orar, que não aconteça isso. Ah, porque é isso que o Senhor me manda dizer, eu estou vendo isso, se tu não ofertar, você vai ser amaldiçoado. Está repreendido em nome de Jesus. Tem pessoas que nunca deu um dízimo, tem pessoas que nunca deu uma oferta e é abençoado. Não é assim também que funciona, tem que conhecer a palavra.
Então a palavra do Senhor, mesmo que você está fraco, aqui diz, ó, ore sem cessar. Você não pode orar, dar graças a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Ah, mas eu estou aqui no hospital com um familiar. Tudo bem, você está aí no hospital, mas graças a Deus que tem um hospital, que tem uma equipe que vai cuidar, que tem remédio, que tem solução para esse caso. Aí se nós vamos lá para a palavra no livro de Josué 1, a palavra está dizendo assim, ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Josué 1, 5. 6, agora diz, esforça-te e tende bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tende um bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Aí é onde nós erramos, ó, que diz assim, não te aparte da tua boca o livro da lei, antes medita de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Porque então fará prosperar o caminho. Então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? É uma pergunta do Senhor. Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então você vai dizer assim, mas eu acompanhei, aqui está falando de herdar a terra prometida, que jurou aos nossos pais. Talvez você cuida de um familiar e Deus recolhe esse familiar, você vai dizer, mas como? Porque a terra prometida não é aqui nessa vida. A terra prometida é na outra vida. E você estava ali do lado, você estava cuidando, você estava falando de Jesus, você estava apresentando a Deus, mostrando para Deus a situação para aquela pessoa, o que Deus pode fazer. As feridas do seu interior estão sendo curadas. Eu na minha cabeça, muitas vezes a gente pensa, né, só nessa terra, porque a gente não eleva os nossos olhos para as coisas do alto. Eu já falei aqui, quando eu abri a Bíblia, lá naquela UTI, onde estava minha filha internada, o Senhor deu a palavra lá, que ela ia vir para a terra prometida, para a terra dela que nunca devia ter saído, vai voltar para a terra. E eu, na minha cabeça, na minha mente humana, sem entendimento naquele momento, o que eu pensei? Vai voltar para a minha cidade? Era isso que eu pensei. Vai voltar para minha cidade, Senhor, eu vou trazer ela para minha cidade. Mas aonde é a terra prometida? É 3 passos? Não. Aqui eu agora folheando aqui a palavra, não lembrava mais certinho, mas aí está no livro de Amós, Amós 9, 15. E os plantarei na sua terra, e não será mais arrancada da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor, o teu Deus. Aí depois eu fui entender a palavra. Porque na hora, às vezes, a gente não entende porque veio aquela palavra. Mas o Senhor consolou, o Senhor confortou, o Senhor levantou. Então o Senhor deu a palavra para mim. Ó, eu plantarei na sua terra e não será mais arrancada. Não, eu vou levar ela para minha cidade, para onde ela nasceu. Não, ela nasceu aqui, mas ela não é daqui. Então nós precisamos compreender a palavra. Como que eu vou compreender? Meditando na palavra, orando sem cessar, pedindo sabedoria, pedindo discernimento para o Senhor. Pai, estou aqui diante de Ti, Senhor. Como a Tua palavra diz, meu Pai querido, Pai amado, orai sem cessar, em tudo dai graças, Pai. Eu Te dou graça por esse dia, eu Te dou graça pelas vestes, Te dou graça pelo frio. Esse frio, Pai, que está o Espírito Santo para nos aquecer, que está aqui no sul. Eu Te dou graça pelo agasalho, Pai. Eu Te dou graça pelas vidas, Pai. Talvez onde estão hoje está muito calor, eu não sei, Pai. Mas o Senhor dá o refrigério para essa alma. Pai querido, Pai amado. Tudo aquilo no tempo, Pai, que nós andamos muitas vezes, como diz aqui, que nós temos, Senhor, que reconhecer o trabalho daqueles que nos ensinam, Pai, que nos admoestram através da Sua palavra.
Tem pessoas que até escutam, Pai, mas entra no ouvido, sai no outro. Porque a mente está cheia, porque o coração está cheio, Deus. E por isso que muitas vezes nós perdemos as bênçãos, Deus. Mas hoje eu estou aqui me derramando diante de Ti, Senhor. Eu lembro, Pai, que quando o Senhor falava comigo há muitos anos atrás, eu retinha aquelas palavras, Pai, e aquela palavra girava uma chave dentro de mim. Mesmo eu não entendendo. Mas aquilo estava fazendo algo, Senhor. E há uma transferência, Pai, que eu quero. Tirando todo o mal, tirando todos os maus pensamentos. E colocando aquilo que é bom. Fazendo depósito, Pai, do bem. Porque o Senhor diz que aqui, Senhor, na Tua palavra, que nós é para examinar, Senhor, reter o bem. Aquilo que é bom ficar e aquilo que é ruim não, Pai. Mas o inimigo das nossas almas, ele nos massacra, ele nos aprisiona em coisas que passou, ou com o futuro se preocupando com uma coisa que eu ainda não tenho, que eu nem sei se vai acontecer, porque a maioria das vezes nem vai acontecer. E eu deixo de viver o dia de hoje, preocupada com amanhã, preocupada com contas, preocupada com a saúde, preocupada com as viagens, preocupada com tudo. Ou aquele passado que nós arrastamos, Pai, que é tão pesado. Palavras que ouvimos, negatividade, coisas que fizemos errado, Pai, e não pensamos hoje, Pai, como se desvencilhar. Muitas vezes não vem sentimento, não vem arrependimento, mas vem remorso, Pai, e muitas pessoas acabam até tirando a sua própria vida. Nos ensina, Pai. Visita essas pessoas que estão sentindo isso hoje, Pai. Que estão aí pensando, por que eu fiz isso? Já fez. Há um jeito de se reconciliar, de se consertar com Deus, de apresentar diante de Deus e pedir perdão. Pai, tem misericórdia de nós. Eu apresento todos os pedidos de oração, meu Deus. Eu apresento, Senhor, essa vida que traz essas cargas, Senhor. Que muitas vezes acha que vai resolver o problema de todos, se nem o próprio Jesus não resolveu. O próprio Jesus, ele já carregou sobre ele todas as enfermidades, todas as maldições. Nós não precisamos carregar esses pesos. Quando a palavra diz, vinde a mim os cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Saber entregar para o Senhor e ter esse refrigério. Entregar essas pessoas que nos machucaram. Entregar as pessoas que nos amaldiçoaram e quebrar, Senhor, as maldições, as palavras negativas que foi lançado sobre as nossas vidas, Pai. Eu clamo a Ti nesta manhã, Pai, neste dia, nesta hora que essa teu filho, essa tua filha está orando juntamente comigo, Pai. Que o Senhor venha, Pai, com a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que nós não venhamos a desistir, Pai. Fortalece aquele que está desanimado, aquele que está cansado, aquele que nem tinha pensado, Pai, que está aí nesse lugar, cuidando, Senhor, este familiar, mas está desesperado, Pai. Tira esse desespero, tira esta angústia, tira esta aflição. Aquele, Pai, que está olhando para suas contas, Pai, que precisa pagar e não sabe como, Pai, dá estratégia. Muitas vezes acontecem coisas inesperadas, Pai. E nós acabamos tendo dívidas. Mas muitas vezes é por causa de nós não pensar. De nós muitas vezes querer preencher o vazio da nossa alma, Senhor. Com coisas que nunca vai preencher. Às vezes é assim, Pai. Mas nos ajuda a sair. Esses processos na justiça, Deus, entra com a Tua providência. Pai querido, Pai amado. Olha, Senhor, para este homem, para esta mulher, para esse relacionamento, Pai, para esse casamento, Pai. Esta filha, este filho escolheu, Pai, e hoje está aí sofrendo, porque o Senhor não escolhe, nós que escolhemos, e muitas vezes nós vamos errados, nós vamos pela aparência. Ah, mas eu sou servo de Deus. Não, mas até Samuel se enganou, até Samuel, profeta, se enganou. Muitas vezes nós nos enganamos, não esperamos o Senhor, não olhamos, porque se deixamos levar pelas nossas paixões da carne, se deixamos levar por coisas que os nossos olhos atraem, assim como o Senhor falou para Abraão, para separar de Ló, quando Ló, ele olhou para Sodoma e Gomorra, que era uma terra de bela aparência, ele escolheu lá.
pelos olhos. E era uma terra que foi destruída. Às vezes é assim. Deixa nós ver, Senhor, com os olhos do nosso coração. Abre os nossos olhos espirituais. Pai, eu oro para as criancinhas, Pai, eu oro para os meus netinhos, e assim eu te peço, Pai, por todas as crianças. Livra, Senhor, de todo ataque do inimigo à mente das nossas crianças, Deus. Livra, Senhor, dos vícios, Pai. Livra do abuso, do estupro, da violência doméstica, de toda a pressão psicológica, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai. Eu oro pelas famílias, eu te peço, Jesus, visita os hospitais, os asilos, presídios, valados, onde tem vidas sofrendo, onde tem vidas agora, Senhor, precisando de um abraço, Senhor. Que o Senhor venha consolar, que o Senhor venha confortar. Eu oro pela nossa nação brasileira, Pai, a nação brasileira é do Senhor Jesus e eu creio, meu Deus. Eu apresento as autoridades, a minha parte é essa, orar pelas autoridades para que tenha paz. Pai querido, apresento a minha cidade, apresento o meu estado, apresento meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e dos fundos. Apresento todas as vidas que estão fracas, Pai, que o Senhor venha fortalecer. O Ministério Orar Sem Cessar, a vida do meu pastor presidente, a missionária Rosa, Pai, que estão na frente desse trabalho, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada vida. Que o Senhor venha prosperar, Pai. Os dizimistas, os ofertantes, os bons samaritanos, as vidas que têm compartilhado esta palavra, Pai, que se levantam hoje e dizem, não, eu vou fazer a obra. E que venha valorizar, Pai, as pessoas que estão ajudando, que estão ensinando, que estão demonstrando. Porque muitas vezes nós queremos só receber uma mãozinha nas costas, dizendo que vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo se nós não fizermos as coisas certas. Mas só vai dar certo quando nós fizermos as coisas certas. Pai, eu te peço, Pai, pelas nossas famílias, Pai. Abençoa as nossas famílias. Aquilo que nos afasta, Senhor, da Tua presença, aquilo que nos afasta da Tua graça, Pai. Que hoje mesmo sem força nós vamos te buscar, Pai, em nome de Jesus. Que nós vamos fazer o certo, que nós vamos se desviar da parede do mal e fazer o bem. Sem forças, eu te busco. Mesmo em silêncio, eu te clamo. No meio da dor, levanto os olhos, pois sei que ainda estás aqui. Minhas lágrimas são orações que sobem ao céu como canções. E mesmo que eu não entenda agora, confiarei até a aurora. Quando o chão some dos meus pés, Pai, Tua mão me sustenta outra vez. Tu és meu abrigo, meu descanso. Quando o medo tenta me calar, mesmo ferido eu te exalto, porque sei que vais me levantar. Se eu chorar, tu vais me ouvir. sim, Deus. Acode no Senhor, tem pessoas caídas, Pai. Tem pessoas fracas, Pai. Fortalece, Pai. Mas nós vamos te buscar, Pai. Apresento cada vida que se encontra nessa situação, Pai. Os que choram, os que estão fracos na fé, Pai. Que eles venham ser fortalecidos, Pai. Ser fortificado na Tua graça, Pai, que está sendo derramada neste momento, Pai. Eu também preciso, Pai, de ser fortificado, de ser fortalecida, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor te abençoe e te guarde, Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu sou Ministério Orai Sem Cessar. Amada igreja, nesse sábado, então nós temos a consagração 9 horas da manhã e nesse domingo o culto da ceia do Senhor às 10 horas da manhã lá no Ministério Orai Sem Cessar do YouTube e do Facebook. Venha pro culto. Amém? Louvado seja Deus.